Olá, tudo bom? Nossa reflexão hoje é sobre o papel e a função de pai, mais especificamente sobre uma função. Em Jó, capítulo 1, versículo 5, está escrito assim: Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: Porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Estamos diante de um texto muito conhecido dos leitores da Bíblia Sagrada e que compõe a apresentação do personagem principal deste livro, que leva o nome do mesmo. Jó é apresentado como tendo vivido na época dos patriarcas hebreus, antes, portanto, de Moisés ter promulgado a lei contida no Pentateuco. A Bíblia nos apresenta um homem de personalidade e caráter ilibados, com inúmeras qualidades e que exerce papéis e funções muito específicas. Um dos papéis que nos foram apresentados era o papel de pai. Seus filhos, em um total de 7 homens e 3 mulheres, todos adultos, era uma família unida que vivia em comunhão, sempre confraternizando um com os outros, conforme podemos verificar no versículo anterior, versículo número 4 desse mesmo capítulo do livro de Jó. Segundo alguns estudiosos sobre o ciclo de festividades que esse texto nos apresenta, dizem que eram comemorações dos aniversários dos membros da família. O quadro que esse texto revela é a imagem de um chefe de família que soube criar e educar os filhos, isto é, desenvolveu com eficiência seu papel de pai. Mas eu quero lhe chamar a atenção para uma das funções que Jó exercia enquanto pai, a função de sacerdote. Observe no texto que Jó santificava-os e oferecia holocaustos por cada um deles, e isto continuamente. Ora, desde o primeiro livro da Bíblia Sagrada, o livro do Gênesis, nós encontramos este princípio em que uma das funções do pai é ser sacerdote do lar. Veja, por exemplo, Gênesis capítulo 18, versículo 19. Aí, nesse versículo, Deus diz que escolheu Abraão para que ele oriente os seus filhos e a sua casa depois deles. Este princípio, esta autoridade dada ao pai, não ficou restrito à antiguidade ou à cultura dos hebreus. Mas ser sacerdote do lar é uma função que todo aquele que exerce o papel de pai necessita desempenhar. Deus me deu e deu a você, que é pai, esta autoridade. Devemos, portanto, abençoar nossos filhos, interceder a Deus por eles, criá-los, educá-los no caminho do Senhor, e isto de forma contínua, de dia e de noite. É possível que você esteja pensando sobre a forma como está sendo criado, ou mesmo como você foi criado. Talvez sua realidade tenha sido igual à de muitos, em que o pai, mesmo sendo cristão, não desempenhou essa função de sacerdote do lar. Mas não é porque alguém deixou de cumprir sua responsabilidade que o princípio vai ser anulado. Não. O princípio continua estabelecido. O pai necessita desempenhar sua função de sacerdote do lar. Se você ainda não está atento para esta necessidade, não se preocupe, ainda tem tempo. Seja o sacerdote do seu lar. O Senhor ouvirá dos céus a sua oração intercessória por seus filhos, independente da situação que eles se encontrem. Lembre-se, para o Senhor, nada é impossível. Que o Senhor te abençoe e te guarde em Cristo Jesus.